Shalom. Trago hoje uma palavra para os nossos corações. Está em Eclesiastes capítulo 5, no versículo 6, onde a palavra do Senhor diz assim: não permita que a sua boca o faça pecar, e não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Porque irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou. Na verdade, o que esta passagem bíblica em Eclesiastes capítulo 5, versículo 6 diz é o seguinte: não permita que a sua boca te leve a pecar contra Deus, e não diga ao mensageiro de Deus. Nós sabemos quem é o mensageiro de Deus? São os anjos. Os anjos na Bíblia são chamados como mensageiros de Deus. Não digas ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Ou seja, não digas, depois de tirar sarro ou de falar algumas palavras que não têm nada a ver, não diga que eu só queria brincar, eu só queria dar como exemplo, eu só queria ouvir a tua reação. Não diga. Por quê? Porque irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou. Eu vou dar aqui um exemplo. Como, por exemplo, você tem orado para um casamento abençoado. Você tem orado para emigrar para fora, para viver uma vida diferente da que você tem hoje. Você tem pedido isso a Deus durante algum tempo, para que Deus venha mudar a sua vida. E de repente, no calor da emoção, no meio das outras pessoas, tu esqueces da tua oração, do teu voto com Deus e começas a dizer que com esta crise que há agora, emigrar é um erro. Ou que talvez casar com essa situação de crise que o mundo atravessa é meio complicado. Tu estás a falar, estás a exteriorizar algo que talvez como exemplo só, ou porque no calor da emoção te leva a esse ponto. Você destrói tudo aquilo que você foi construindo com Deus em oração durante 6, 5, 4, 3, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Você tem orado, tem pedido, e Deus tem preparado a ti. Deus tem preparado diante do seu mensageiro, que é os anjos. Na verdade, quando tu oras a Deus, os anjos estão ao teu lado, eles pegam a tua oração e levam para o céu, para junto de Deus, apresentam a Deus. E Deus pega a resposta da tua oração, entrega nas mãos dos anjos, e os anjos trazem até você. A resposta vem pelos anjos. Temos aqui versículos que dão subsídio a esta referência. No livro de Salmos, capítulo 91, versículo 11, diz assim: porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Então, Deus dará ordem aos seus anjos. Deus acampou anjos em cada um de nós aqui nesta terra. Deus colocou anjos em nossas vidas para nos protegerem, para nos ajudarem, para levar as nossas orações até o céu e trazerem também a nossa resposta da parte de Deus. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Temos também aqui Salmos 103, versículo 20, onde diz: bendigam ao Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Então, os anjos do Senhor vão pegar a tua oração, que é baseada na palavra de Deus, e levam até Deus. E Deus dará a resposta através dos anjos. Os anjos trarão a resposta até você também. Bendigam ao Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Aqui, o sentido anjo também é a pessoa. A Bíblia diz que muitos, sem saber, hospedaram anjos em sua casa. É lógico que um pastor, um homem de Deus, um homem que se identifica com Deus, que traz uma palavra que alivia a tua dor, que traz uma palavra que desperta a tua consciência para o perdão de Deus, para o amor de Deus, é um anjo que Deus enviou na sua vida. É o anjo do bem. Do contrário, também existe alguém que vem para te atazanar naquele dia.
que você menos esperava, é um anjo enviado pelo mal. Não que a pessoa necessariamente seja um anjo, mas ele faz esse papel de anjo. Então que bendigam o Senhor vocês, seus anjos poderosos. Aqui o sentido é o homem, mas vamos. Daniel capítulo 10, versículo 12 diz assim: e ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em respostas a elas. O anjo apareceu para Daniel e disse: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras, suas orações foram ouvidas. E eu, o anjo do Senhor, vim em resposta a elas, a tua oração. Então nós aqui entendemos que o anjo do Senhor ouve as nossas orações, levam para Deus e de Deus trazem a nossa bênção, a nossa resposta. Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz assim: os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? É uma pergunta. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Aqui está falando do homem, no papel de um anjo. Todos aqueles que Deus capacitou para ministrar a palavra de Deus, a palavra da salvação, são chamados como anjos também na Bíblia. Os anjos são todos aqueles espíritos ministradores, aqueles que vêm com o espírito de ministrar. Foram enviados para servir. Quando a gente aconselha, quando a gente traz uma palavra de amor que revela o amor de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus, a salvação, a cura, a libertação, a justiça de Deus, nós somos, então, esses anjos enviados para servir. Nós estamos a servir, na verdade, nós estamos a servir os nossos irmãos, aqueles que hão de herdar a salvação. Anjos aqui tem dois sentidos. O anjo do Senhor mesmo, os anjos, é espiritual, e também o homem de Deus, que é revestido com a capacidade espiritual de Deus para ministrar a salvação. Não é condenação, não é para pregar uma pregação que desperta a consciência do pecado, não. É para pregar a salvação, e a salvação só encontramos em Cristo Jesus. Então, quando nós tentamos brincar às vezes com uma certa situação, tirando sarro, tirando onda, né, gozando, nós podemos até destruir tudo aquilo que nós construímos com uma vida de oração. É o que esta passagem-chave de Eclesiastes capítulo 5, versículo 6 diz: não permita que a sua boca o faça pecar. Não diga ao mensageiro de Deus, não diga ao anjo que está ao teu lado, não diga porque ele está a te ouvir: o meu voto foi um engano. Não diga depois de você falar à toa: ah, Senhor, me perdoa, eu falei sem pensar, foi só uma brincadeira. O anjo não consegue identificar se é brincadeira ou se é verdade que você está a falar. Então nós temos que ter muito, mas muito cuidado com as palavras, com o uso das palavras. Porque irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizaste como em oração, uma vida de oração, uma vida de planos, uma vida de sonhos, de sacrifícios. Numa simples brincadeira, a gente confunde o anjo do Senhor que está ao nosso lado. E a gente irrita o Senhor. Eu fico aqui hoje com essa palavra. Deus abençoe a todos de forma grande e de forma tamanha. Shalom.